Nesse vídeo aqui eu vim falar 10 coisas que você não deve fazer aqui na Itália. Então, roda a vinheta! Bem-vindo de volta ao meu canal, e se você aí ainda não me conhece, prazer, meu nome é Ellen e eu sou a criadora de conteúdo aqui no Ellen na Itália. E aqui eu venho dividir com vocês algumas experiências, algumas dicas, alguns processos burocráticos e coisas importantes que possam ajudar a vida de outros brasileiros aqui na Itália. E vamos direto aí ao tema do vídeo, que são 10 coisas que eu selecionei aqui e que eu já tive algumas experiências que me ensinaram essas coisas, que não é muito aconselhável você fazer aqui na Itália quando você chega. Bom, primeiro, né? Aqui na Itália, comer a comida para os italianos é uma religião. O ato de comer para eles é muito importante. Então, a primeira coisa que eu quero falar é: não fique pedindo para fazer troca de ingredientes nos restaurantes, tá? Tem lugar que eles não vão gostar e vão trocar, tem lugares que eles vão falar que não pode trocar, e tem lugares até, dependendo de onde você for, você pode tomar até uma bronquinha, uma resposta não muito agradável, né? Eles não têm esse costume de estar trocando ou tirando alguma coisa assim dos pratos, tá? Então essa é a primeira dica que eu tenho para dar para você. E já também aí continuando com o ato de comer, vamos para a segunda coisa que eu tenho para falar para vocês. Quando você chegar no restaurante, numa pizzaria, que você for ali comer com a sua família, não chegue e já vá sentando, tá? Aqui na Itália é um pouco diferente do que a gente tem de costume no Brasil. No Brasil a gente senta, chega lá, senta em qualquer mesa e tudo mais, né? Aqui não. Aqui quando a gente chega pro restaurante para comer, a gente fica ali meio que no lobby ali do restaurante esperando a cameriere vir aqui, chamar a gente e colocar a gente na mesa certa. Por quê? Porque já existe meio que uma logística que eles têm ali, em qual mesa comporta quantas pessoas, e se ele colocar você numa mesa que poderia caber mais, depois eles não vão ter lugar para dar para outra pessoa. E também algumas mesas podem ter sido reservadas previamente. Aqui eles também trabalham muito com esse sistema de reserva. Então você espera que a pessoa vai te levar no melhor lugar para você ali e vai estar tudo certo. E a terceira dica, vamos aí falar sobre mercado e feira. Gente, eu vou confessar que isso eu ainda faço, tá? Odeio não poder fazer isso, mas eu sinto que é muito mais na feira do que no mercado. Que é a questão de estar apalpando a fruta para saber qual que é a melhor fruta, se a fruta ainda tá boa ou se a fruta já tá passada, e você fazer a seleção ali para você levar. Eu vejo isso muito mais nas feiras, né? Que o pessoal fica bravo mesmo quando você tá palpando fruta e, tipo, a papa uma não tá muito boa, você vai lá e pega outra, eles não gostam, eles se incomodam muito com isso. No mercado, eu não vejo tanto, até mesmo porque nos mercados aqui na minha região, eu vejo muito aquelas luvas descartáveis. Então, se você tá com a luvinha ali, o pessoal meio que não liga assim. Agora, se você for lá com a mão crua, pegar, sem luva nem nada, o pessoal não fala nada, né? Pelo menos aqui na minha região eles dão uma olhada meio que assim pra você, mas não vão verbalizar nada pra você. Mas eu, como eu disse, eu me incomodo em não poder fazer isso, porque eu até evito comprar na feira, eu compro até mais coisas no mercado do que na feira. Porque, gente, eu não vou levar uma fruta pra minha casa sem saber se realmente ela tá boa, né? E outra coisa aí que na Itália, e já indo para nossa quarta dica, que é muito importante para os italianos e realmente, né, é bem sagrado, é a fé católica. Então, gente, quando vocês estiverem aqui, seja morando, seja turistando, que você for visitar alguma igreja muito turística, muito histórica, que você quiser entrar na igreja para ver, até porque as igrejas aqui têm uma arquitetura fora de série, estejam pelo menos com os braços aqui em cima, tipo uma camiseta, sabe? Assim, os ombros cobertos, ou até mesmo de calças, tá? Os homens também nessa questão da calça, porque eles se incomodam muito que você vá visitar igrejas de regata ou até mesmo de calça, tá? Algumas igrejas maiores, mais turísticas, como já foi uma situação que aconteceu comigo aqui na igreja de Santo Antônio, lá em Pádua, eles te dão ali um macacãozinho, tipo aqueles macacãozinhos de médico que o pessoal agora na pandemia usa muito nos hospitais. Então, te dá aquele macacãozinho de feltro, aquele avental de feltro, pra você entrar. Só que igrejas menos turísticas, elas não ficam com uma pessoa ali pra te dar, então você pode acabar entrando direto sem saber, tomar uma bronca depois que estiver lá, e o italiano dando bronca não é uma coisa nada legal, eles não são nada plenos na hora de dar bronca a alguém. E também, partindo aí pra quinta dica, também relacionada à igreja, por favor, evite ficar fazendo crítica ao Papa, ficar falando mal do Papa,
O Papa na Itália, se no mundo já é uma figura sagrada para quem é católico, aqui na Itália é como se fosse um santo na terra. Eles não gostam que ficam falando do Papa, então dá essa evitada aí de ficar falando mal. Claro que a gente tem nossas opiniões ou não, mas evita ficar falando isso com os italianos, que você pode ser muito mal interpretado se você ficar fazendo só críticas ao Papa. E indo para a sexta dica também, isso também é uma coisa que você tem que estar evitando de falar, é um tema que para eles é muito cabeludo e eles não gostam que as pessoas ficam falando, tocando nessa ferida, é a questão da máfia. Evite ficar falando da máfia, tá? Mesmo que você estiver falando com outro brasileiro, evita usar essa palavra, ficar falando abertamente, eles não gostam, eles se incomodam, não é um orgulho pro italiano. Então é a mesma coisa de falar de algumas feridas que a gente tem no nosso país. A gente também, como brasileiro, se incomodaria, assim como os italianos se incomodam quando alguém fica tocando muito nesse assunto. E a minha sétima dica é uma dica que no início, quando eu cheguei aqui, graças a Deus eu não cometi, porque eu tinha meu marido, mas se eu estivesse sozinho eu ia cometer. É pegar carrinho vazio que você encontra no corredor do mercado. Não faça isso. Aqui na Itália, os carrinhos, eu vou ver até se eu acho na internet alguma foto e vou deixar por aqui. Os carrinhos, quando você vai pegar ele no estacionamento do mercado, você tem que colocar uma moedinha lá para poder soltar ele lá do suporte, né? Você tem que colocar 1 euro, 2 euros, dependendo do mercado, para poder soltar. E quando você devolve, a sua moeda também é devolvida para você. Eles usam esse sistema para evitar carrinho jogado pelo mercado, aquela bagunça, ou então pelo estacionamento lá fora, né? Como a gente às vezes vê aí, né? No Brasil. Então não pegue um carrinho que você viu aleatório lá vazio, por você achar que a gente tem esse costume no Brasil que tá ali, não é de ninguém, porque aquele carrinho tem o dinheiro de alguém, tá? E isso daí, se a pessoa vê você pegando, tiver ali do lado, pode até gerar uma briga ali, porque eles ficam muito bravos, porque pra eles é uma coisa totalmente normal. Pra gente que ainda é uma coisa que a gente não tá tão acostumado assim no Brasil. E a oitava dica que eu vou dar já é relacionada aí para os papais e para as mamães, e principalmente os que chegam aqui ou não dirigem ou ainda não têm condições de ter um carro, e quando os filhos vão para a escola precisam usar o pumino, que é ali a perua escolar deles aqui, né? Gente, se seu filho for da primeira série em diante, ele vai ter um ponto de encontro onde todas as crianças daquela região, daquela rua, daquele bairro vão ficar ali para o pumino passar. E se você for pai de uma criança como eu, uma criança pequena que é da escola materna do Asilo Unido, o pumino pega na porta. O que eu tô falando para você não fazer é ficar se atrasando. Não só para entregar o seu filho pro pumino, ou até mesmo para esperar ele chegar, tá? Não é que nem no Brasil que a gente fica aqui, eles tocam a campainha ou eles buzinam e a gente sai para fora. Por exemplo, eu era acostumada assim no Brasil. Aqui você tem que estar lá em pé esperando, porque se você ficar recorrendo aí de ter muito atraso, você nunca tá lá no horário certo, o comune vai ser notificado pelo motorista, né, pelo pessoal ali que trabalha no pumino, e isso também vai chegar uma notificação na sua casa e não é muito legal, né, você ficar recebendo reclamação aí, né, puxão de orelha aí dos italianos. E a nona dica é coleta seletiva. Aqui na Itália tem um sistema de coleta seletiva, de reciclagem muito rígido, gente, muito rígido. Aqui a gente tem o bidone, né, a embalagem, né, o cesto lá que a gente coloca o lixo, e a gente tem para vários tipos de materiais. A gente tem de papel, de plástico, de planta, de lixo seco, que às vezes é um pote que quebrou, um vidro, alguma coisa. Tem também de vidro e tem também o úmido. Evite ficar colocando coisas pequenas, mesmo que sejam, no lixo errado, tá? Inclusive, se você pegar embalagens que se forem mistas, que tem uma parte que é de papel, outra parte da embalagem é de plástico, procure separar. Por quê? Porque se por um acaso você colocou o seu bidone lá na rua, vai passar o cara ali da coleta e ele vê que tá um materialzinho assim errado que você colocou por confusão ou você não separou muito bem e tem partes de outro material assim numa quantidade significativa naquela embalagem, o pessoal não leva, tá? Eles não levam, eles deixam o seu lixo inteiro, intocável, do jeito que você colocou lá. E geralmente, fora o úmido, esses outros materiais reciclados aqui na minha região, por um exemplo, passam a cada 15 dias. Então imagina, se você já tiver com o bidone cheio e ele só for passar daqui a 15 dias, você vai ficar sempre com aquele lixo acumulado em casa. Então separa muito bem. E outra coisa,
foquem muito bem na escolha do tipo de saco que você coloca, tá? É importante que sejam sacos biodegradáveis, tá? No lixo úmido pode ser a sacolinha do mercado, portanto que essa sacolinha seja aquela biodegradável, aquela mais molinha. E se você for colocar ali no lixo seco um saco grande de lixo, também um biodegradável e de preferência transparente, tá? Tem uns que é azul, tem outros que é transparente, mas aquele preto mesmo não tá para colocar, não é bom você colocar. E antes de eu ir aí para última dica, a nossa 10ª dica, eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like e também ative o sininho de notificações. Lembrando que agora o nosso canal mudou os dias de postagem, tá? É terças e quintas, sempre às 7 horas da noite do horário local do Brasil ou às 11 da noite do horário local da Itália. Então já ativa aí o sininho para o YouTube entender que você quer receber notificação de quando eu colocar algum conteúdo novo, tá? E isso também, obviamente, me ajuda muito a crescer o meu canal. Então vamos aí à 10ª dica. Gente, a 10ª dica é respeitar o horário de silêncio, tá? E eu vou explicar por quê. Eu já falei em outros conteúdos meus que aqui na Itália existe uma coisa chamada pausa pranzo, que é um intervalo aí de 3 horas que geralmente eles tiram em alguns comércios, não são todos, para o almoço, né? São um período aí de 3 horas. Na minha região é da 12h30 até as 3h30, o pessoal descansa, o comércio fecha e 3h30 volta ali mais ou menos até 7h30 da noite. Como esse período de 3 horas é um período relativamente longo, eles voltam para casa para descansar e tudo mais. E lembrando que essa pausa pranzo não é em todos os comércios, tá? Mas muita gente vem para casa nesse horário de almoço para comer, para descansar, tirar uma soneca. Então, por um exemplo, aqui no meu condomínio, você não pode fazer barulho em determinados horários. Os horários que você pode fazer barulho é das 8 da manhã até a 12h30 e depois, somente depois das 3h30 até as 7h30 da noite. Gente, respeitem muito isso, tá? Eu não tô falando fazer barulho, que é ligar o som, colocar lá o barão da pisadinha, que você vai dançar o seu forró, né? Sua pisadinha ali. Não, não é isso que eu tô falando apenas, tá? É ligar liquidificador, é ligar aspirador de pó, é ligar secador de cabelo, é falar muito alto. Então, nesses horários, evitem ficar fazendo isso. Por um exemplo, eu já estou fazendo errado porque eu estou gravando um vídeo e automaticamente para gravar o vídeo eu acabo falando um pouco alto, tá? Mas não é nada que eu estou gritando, né? Que eu estou ali fazendo um escândalo. Estou falando, mas obviamente que você pode falar dentro da sua casa, né? Existe um limite. Mas não fique gritando, sabe? Seu marido tá lá em cima, você tá aqui embaixo, fica, fulano, não faça isso, porque os vizinhos vão achar que você é o vizinho mala ou então o brasileiro sem educação. Então, meu povo, essa foi as 10 dicas que eu tive aí pra dar pra você. E se você já mora aqui na Itália, comenta aqui pra mim qual a outra dica que você acha que é legal dar pras pessoas aí, que são dicas simples do dia a dia, que pode ajudar a vida da pessoa a se adaptar melhor aqui na Itália. Ou até mesmo, se você não mora na Itália, comenta pra mim o que você achou assim surpreendente, que você jamais imaginou. Não se esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo e de se inscrever no nosso canal e também ativar o nosso sininho, tá bom? Muito obrigada a quem assistiu até aqui, um beijo e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau!